dia! Na aula de hoje, vamos entender melhor o que é a comunicação gerencial. A comunicação é um processo fundamental na vida de qualquer gestor. O administrador usa a comunicação para lidar com os clientes, com fornecedores, com subordinados, acionistas e, na maior parte do tempo do gestor, ele está envolvido com a comunicação, seja no envio de e-mails, reuniões com subordinados ou na leitura de relatórios. De acordo com Macedo, longe de ser um processo unilateral, a comunicação é, sobretudo, um processo mútuo de influência a partir da transmissão de informações, ideias ou emoções de uma parte para outra, utilizando códigos compartilhados pelo emissor e o receptor. Alguns aspectos dessa definição merecem nossa atenção. Macedo disse que a comunicação é um processo longe de ser unilateral. Então, é preciso que fique claro que a comunicação é um processo e um processo de mão dupla, em que ambas as partes têm influência. Professora, pode nos contar um pouco sobre a comunicação nas teorias administrativas? Então, na teoria matemática da informação de Claude Shannon, de 1972, foi criado o paradigma informacional clássico da comunicação. E já foram apresentados alguns conceitos muito importantes que vemos até hoje, como fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Porém, essa teoria é limitada, pois a linearidade proposta por ela não comporta a dimensão da comunicação social e humana da comunicação. Em contrapartida ao paradigma informacional clássico, o paradigma relacional da comunicação abarca outros conceitos importantes, como a interação, compartilhamento, diálogo, fluxos, redes, meios, instrumentos e níveis de comunicação que nos permitem trazer uma abordagem mais moderna e ampla para a comunicação. Professora, quais são os principais componentes do processo de comunicação? Os principais componentes do processo de comunicação são emissor, que é quem transmite a mensagem para o receptor, mensagem, que são as informações que o emissor vai passar, canal, que é o meio utilizado para transmitir a mensagem, receptor, é quem vai receber a mensagem, ruído, que são as interferências tanto na emissão quanto na recepção dessa mensagem, e o feedback, que é o que o receptor devolve ao emissor em relação à mensagem. Nós temos o exemplo do questionário enviado pela UNB sobre a volta às aulas presenciais, em que o emissor é a UNB, a mensagem é o conteúdo contido no questionário, o canal utilizado é a internet, os receptores somos nós, alunos, e um ruído que pode ser citado são os alunos que não têm acesso à internet. E o feedback são as respostas que nós devolvemos no questionário, tanto positivas quanto negativas. Quais são os fluxos da comunicação e qual o mais adequado para cada organização? Quanto aos fluxos, a comunicação pode ser vertical ascendente, que vem dos níveis mais baixos para os níveis mais altos, então vai dos subordinados para a chefia, e nesse tipo de fluxo são fornecidos relatórios de desempenho, por exemplo, que dão um feedback para a chefia. Nós também temos o fluxo vertical descendente, que vem dos níveis mais altos, do nível estratégico, para os mais baixos, o nível operacional e tático. E aqui podem ser fornecidas atribuições de tarefas ou informações de políticas novas ou regras novas, por exemplo. Nós também temos o fluxo do tipo horizontal ou lateral, que ocorre entre membros de um mesmo grupo, por exemplo, enfermeiros da ala neonatal, ou de um mesmo grupo hierárquico, por exemplo, entre um gerente da clínica médica e um gerente do pronto-socorro. Nós também temos o fluxo transversal ou multidirecional, que ocorre em todas as direções e é mais adequado em organizações mais flexíveis, onde os trabalhadores estão mais comprometidos com o trabalho em equipe. E nós também temos, por último,
o fluxo do tipo circular, que ocorre em todos os níveis e ele é mais adequado em organizações mais informais. Professora, agora eu gostaria de saber sobre as barreiras da comunicação. Os ruídos ou barreiras da comunicação são muito frequentes e é comum que eles ocorram. E os principais são a filtragem, que é a manipulação da mensagem pelo emissor, a percepção seletiva, que é a manipulação da mensagem pelo receptor, o excesso de informação, pois com muita informação não conseguimos absorver a informação por completo ou absorver todas as informações. E, muitas vezes, uma informação importantíssima não é notada por conta desse excesso. Por exemplo, eu assisto uma aula de 2 horas e meia sem nenhum intervalo. Então, com certeza, eu não vou conseguir absorver a informação por completo. Vou perder algo, algum conceito, por exemplo. E também, uma pessoa que recebe 100 e-mails por dia, ela não vai conseguir absorver todas as informações. E um e-mail muito importante que ela estava esperando há muito tempo pode ser perdido por conta desse excesso. Outra barreira da comunicação é a emoção, que é a maneira que o receptor se sente quando recebe a mensagem. E nós também temos a linguagem, pois as palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, se eu digo para alguém que não é da área médica que levei meu pai ao hospital porque ele reclamava de cefaleia e êmese há 3 dias. Muitas pessoas podem não entender por conta da linguagem técnica. Mas se digo que levei meu pai ao hospital porque ele apresenta fortes dores de cabeça e vômito há 3 dias, a comunicação pode ser mais eficiente e com menos ruídos. Por fim, eu gostaria de apresentar para vocês a aplicação da comunicação gerencial no contexto da enfermagem hospitalar, a partir de um estudo descritivo que foi realizado com 19 enfermeiros em um hospital universitário. Esse estudo listou as dificuldades de comunicação apresentadas por esses enfermeiros em seu exercício gerencial no contexto hospitalar e descreveu as estratégias sugeridas por eles para superá-las. Dentre as dificuldades, a fragmentação dos processos de trabalho foi a principal referida pelos enfermeiros, pois ela prejudica a interação entre os profissionais e o trabalho em equipe. Um dos profissionais fez o seguinte relato: a gente trabalha numa política muito individual. Eu sou médica, eu prescrevo. A enfermagem faz o cuidado. Falta comunicação. Cada um faz o que acha certo. Por que não se reúnem e conversam e decidem junto os cuidados e as condutas? Uns criticam os outros e não são capazes de discutir e dialogar. Outro problema apresentado foi o trabalho em turnos, pois os gerentes de enfermagem desenvolvem seus serviços nos turnos da manhã e ou tarde. E dessa forma, nem sempre ocorre o encontro com os trabalhadores do serviço noturno. E a comunicação entre os diferentes turnos acaba ocorrendo de forma indireta e depende de recados transmitidos por outras pessoas ou do contato telefônico, o que pode comprometer a compreensão da mensagem emitida pelo enfermeiro gerente. Um dos enfermeiros relatou: para atingir o pessoal da noite tem que ter muito empenho, tem que ficar de noite, 3 turnos seguidos e comunicar ao pessoal, porque se eu deixo só um aviso, não tenho certeza que eles recebem. Outro também diz: o fato de ser 24 horas, tem pessoas que às vezes tu nunca encontra. Tu deixa um recado e nem sempre passam, e tem distorções. E outro problema é a resistência às mudanças e envolvimento da equipe de trabalho. Um dos enfermeiros exemplificou da seguinte forma: a gente gerencia um grupo e existe diversidade nesse grupo. De acordo com quem tu está lidando, a comunicação fica falha e se torna muito difícil. Então a gente quer colocar alguma coisa nova e há uma resistência.
Os mesmos enfermeiros descreveram as seguintes estratégias para superar as dificuldades: oficinas e capacitações sobre comunicação para que haja a sensibilização dos profissionais da equipe de saúde e enfermagem quanto à importância da comunicação. Além disso, a formalização de ações e condutas no intuito de garantir uma continuidade e uniformidade nas ações entre os serviços, unidades hospitalares e uniformidade de interpretação das decisões tomadas também. E por último, a otimização da comunicação verbal e escrita. Os enfermeiros sugeriram a utilização da comunicação verbal e direta, aquela corpo a corpo. E em relação à comunicação escrita, destacou-se a estratégia de fixar avisos, cartazes em locais de fácil visualização, como a porta da geladeira da sala de lanche, por exemplo. Então, gente, essa pesquisa apontou como dificuldades da comunicação gerencial na enfermagem hospitalar as categorias: fragmentação dos processos de trabalho, o trabalho em turnos, a resistência às mudanças e resistência ao envolvimento da equipe de trabalho. E para superar essas dificuldades, as sugestões feitas pelos sujeitos do estudo foram a realização de oficinas e capacitações sobre comunicação, a formalização de ações e condutas e a otimização da comunicação verbal e escrita. E esse estudo mostrou a grande necessidade que os enfermeiros e os trabalhadores da saúde em geral têm de aprimorar as suas próprias habilidades de comunicação gerencial. E para isso é muito importante que haja um maior conhecimento teórico dos elementos que constituem o processo de comunicação e que seja dada também a devida importância do relacionamento interpessoal e da grande responsabilidade da competência em lidar com pessoas. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu e a Andressa, como as emissoras dessa mensagem, dessa aula sobre comunicação gerencial, tenhamos passado uma mensagem clara e compreensível para todos vocês, os nossos receptores. Também espero que os ruídos dessa mensagem tenham sido mínimos e que vocês tenham compreendido cada um desses componentes da comunicação e entendido os diversos fluxos e barreiras também, pois todos esses conceitos são essenciais e, assim como observamos no estudo, eles estão muito presentes na vida dos profissionais de saúde, no dia a dia dos profissionais de saúde, e compreender eles é essencial para melhorar a nossa integração e melhorar o serviço prestado aos nossos pacientes.